Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Flávio Gualdi e hoje estamos aqui no nosso cantinho do conhecimento. É o cantinho do meu quarto onde eu guardo as minhas relíquias mais queridas. Aqui a gente tem o meu Darth Vader, tem o meu Einstein e tem o meu Donatello, que é a tartaruga ninja mais inteligente e que eu ganhei da minha sobrinha G, que gosta muito de ciência e de ufologia. G, esse vídeo é pra você. Beijo! Hoje, no nosso programa Falando de Ciência, nós vamos falar sobre um assunto que está crescente nas redes sociais. Nos últimos dias, tem muita gente já falando, comentando nos assuntos sobre a ressonância Schumann. Mas afinal, você sabe o que é a ressonância Schumann? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho das notificações? Já clicou no joinha? Vai lá, eu espero. Vai? Vai logo, rapaz. Tá, beleza? Então, bora lá. Lá no ano de 1952, um físico alemão chamado Winfried Otto Schumann, Winfried, me desculpa se eu estiver falando seu nome errado, tá? Ele previu matematicamente que haveria uma frequência de ressonância entre o globo da Terra e a ionosfera, que fica mais ou menos 100 km de altitude. Ele previu essa ressonância utilizando-se de dados do campo eletromagnético da Terra. Então, ele previu que nesse tubo de ressonância que forma entre a crosta terrestre e a ionosfera, haveria uma frequência de 7,83 Hz. Lembrando que 60 anos antes de Schumann, o grande gênio da ciência chamado Nikola Tesla já havia previsto, já havia encontrado essa frequência de 7,83, investigando uma tempestade magnética, uma tempestade de raios, né? Na verdade, uma tempestade elétrica muito forte, e ele achou esse valor dessa frequência. E Schumann acabou descobrindo que essa frequência, na verdade, era a ressonância do planeta. Hoje, a ciência define que a ressonância Schumann ela é composta por picos na radiação eletromagnética de frequências extremamente baixas, que na sigla em inglês é ELF. Essas frequências elas se compreendem entre 3 e 30 Hz. Você sabe o que é um Hertz? Para quem não sabe, Hertz é uma medida de frequência. O que é a frequência? Quantas vezes uma coisa acontece dentro de um período de tempo. Então, por exemplo, se você tem um relógio digital, os segundos do seu relógio, eles vão mudar uma vez por segundo. Então, ele vai mudar a 1 Hz. A frequência que ele muda é de 1 Hz. Assim como, quando você vê num aparelho eletrônico que a corrente elétrica é entre 50 e 60 Hz, significa que a sua tomada, a rede elétrica que chega na sua casa, ela faz um vai e vem de corrente elétrica que vai até 60 vezes por segundo. Ela vai e vem 60 vezes por segundo. Por isso que é corrente alternada, porque ela vai alternando de um lado para o outro 60 vezes por segundo. Então isso é só para você entender o que é um Hertz. Um Hertz é uma frequência de uma coisa que acontece uma vez por segundo. Um bom exemplo para você entender o que causa essa ressonância Schumann são as tempestades elétricas, né? Que é aquelas tempestades com raios, bastante luz no céu, né? Aqueles espetáculos maravilhosos. Essas aí são uma das grandes causas da ressonância. Por isso, essa ressonância Schumann ela é muito utilizada por meteorologistas que fazem uso das variações da ressonância Schumann para conseguir calcular mais ou menos a quantidade de tempestades elétricas que tem no globo. Veja bem, gente, eu disse globo. Por quê? Porque a Terra não é plana, tá? É um planeta, mas não é plana. Você sabe por que a Terra se chama planeta? A Terra se chama planeta porque a palavra planeta vem de planetes, do grego, significa errante, significa vagante. Então, o que acontece? Os astrônomos antigos, antes de inventarem os telescópios, os instrumentos de visualização do céu noturno, eles viram que tinham estrelas que ficavam fixas, que é aquelas estrelas que formavam
o fundo do céu, né? Formam as constelações e tudo mais. E eles perceberam 7 estrelas que passavam batido, passava assim, um dia ela estava num lugar, outro dia ela estava no outro dia ela estava no outro, ela não era fixa que nem os outros. Então eles chamaram de planetes, que eram vagantes, eles vagavam pelo céu enquanto as outras ficavam paradas. Por que 7? Porque tinha 7 que eles chamavam 7 planetas. Mercúrio, Vênus, a Terra a gente pula porque a gente está nela, Marte, Júpiter, Saturno. A partir de Saturno, todos os outros só puderam ser vistos por telescópio, né? Mas a gente tinha a Terra, o Sol e a Lua. Então, esses 7 eram chamados de planetas, tá? Por isso que a Terra é planeta, não é porque ela é plana, tá? Não precisa se preocupar, não vai ter que mudar o nome da Terra para redondeta, nem para esfereta, muito menos para boleta. Além dos meteorologistas, a ressonância Schumann também é queridinha de uma outra linha de estudos, a linha de estudos esotérica. Esotérica com S, tá, gente? Não é esotérica com X, tá? Vai lá no Google, pesquisa a diferença entre esotérica com S e com X. Eu vou dar um tempinho para vocês. Mentira, depois vocês veem. Alguns autores e estudiosos do esoterismo com S, eles estudam a ressonância Schumann e dizem que, de acordo com esses estudos, essa frequência de 7,83 Hz é uma frequência que coloca em equilíbrio todo mundo natural. Eles dizem que a frequência de 7,83 Hz ela é a frequência cardíaca do planeta Terra. É como se fosse o coração da Terra batendo e esse coração é ouvido aqui do lado de fora. Então, quando você tem uma alteração na ressonância Schumann, você tem uma alteração na ordem das coisas que estão aqui fora. Essa é a visão esotérica com S. Esses estudiosos, eles dizem que essas alterações elas podem causar diversos problemas de ordem natural, né, como furacões, tsunamis, terremotos, vulcões inativos que entram em erupção. Elas podem também causar problemas psicológicos, desvios de humor, agressividade, né, o que traz tensão até entre países, guerras e tudo mais, doenças, né, porque de acordo com eles essa ressonância acaba por afetando o nosso organismo e, concomitante a isso, o nosso sistema imunológico. Então, esses estudos mostram essa parte da ressonância Schumann, que não está ligada diretamente na ciência, está ligada diretamente ao esoterismo com S. Esses estudos mostraram que de 7,83, na década de 80, final de 80, início de 90, essa ressonância ela teve 2 picos, um de 11 Hz e outro de 14 Hz. Essa foi mais ou menos a época em que o mundo estava numa tensão danada, quase surgiu uma terceira guerra mundial. Então, assim, essas alterações na ressonância Schumann podem estar correlatas a acontecimentos, catástrofes e essas coisas, essas tensões entre países, bomba atômica e tudo mais. Existe também uma linha de pensamento que fala que a ressonância Schumann está ligada com o tempo. O tempo, a relatividade geral. Então o que eles dizem é que quando a ressonância está mais rápida, né, tem um pico de velocidade aí nesses hertz, que passa de 7,83 para 11, para 14, esse aumento da ressonância Schumann passa a fazer com que nós interpretemos o tempo de uma forma mais rápida. Então o que eles estão dizendo é que hoje, as 24 horas que o dia tinha há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, hoje essas mesmas 24 horas, elas passam numa percepção de 16 horas. Então a gente perdeu aí um bocado de horas, né, gente? Perdemos 8 horas aí. Vou até que ver aqui agora o tempo que eu estou dormindo, porque eu acho que não tá fazendo muito efeito, não. Vou ter que rever esse meu tempo de dormir. Outro queridinho da ressonância Schumann, que aliás a ressonância Schumann é queridinha, são as teorias da conspiração.
E quando a gente fala em teorias da conspiração, a cereja do bolo, uma das cerejas do bolo, que esse bolo tem várias cerejas, né? Uma das cerejas do bolo é o HAARP. O HAARP é um conjunto de antenas lá no Alasca que é financiada pelos militares americanos. Teoricamente, essa antena foi feita para estudar, simular e controlar os efeitos da nossa ionosfera. Com isso eles fazem um superaquecimento na ionosfera e esses estudos eles gostariam de melhorar a comunicação dos militares ao redor do planeta. Tá? Planeta, viu? Globo. Globo. Mas, é claro, como toda boa teoria da conspiração, existe muita polêmica ao redor do HAARP. Né? Ele já foi chamado de arma secreta dos Estados Unidos pela Rússia, pela Venezuela e causou até um desconforto na União Europeia. Então, assim, onde há fumaça, há fogo, né, gente? Tem alguma coisa aí que não está sendo confessada pelos militares. Ela foi oficialmente desativada, né? Esse conjunto de antenas foi desativado em 2015 pelo governo americano. Né? Mas é óbvio que os teóricos da conspiração falam que não foi desativado coisa nenhuma, que eles só estão botando, passando um pano por cima para ninguém ver a sujeira que está rolando lá dentro. Né? E que eles continuam fazendo testes aí pelo globo. Globo, viu, terraplanistas? Globo. Caso você tenha curiosidade de pesquisar mais sobre o HAARP, eu recomendo fortemente que você visite esse site aqui, o site do Verdade Mundial, e assista este vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é lá do canal Verdade Mundial. O Tom Miller é ótimo, ele faz um estudo muito sério a respeito do HAARP, né, e de coisas que estão acontecendo aí no mundo. E eu acho interessante que vocês assistam um vídeo que tenha bastante informação e bastante pesquisa em cima. Né? Que o Tom Miller ele faz um trabalho muito bom de pesquisa antes de falar nos vídeos dele. Por isso que eu sempre recomendo o Verdade Mundial, tanto o vídeo quanto o canal na internet. Tá bom? Bom, gente, caso vocês tenham curiosidade em acompanhar mais o assunto, mais de perto, como é que anda a nossa ressonância Schumann, você pode entrar no site que eu vou deixar aqui na descrição do Sistema de Observação Espacial Tomsk, que fica na Rússia. Tá? Eles têm dados abertos com informações quase que em tempo real da ressonância, da frequência e da amplitude dessa ressonância Schumann. Tá? Vocês podem ver aqui nos cards. Então esse aqui é o gráfico que eu tirei no dia que eu estou fazendo essa pesquisa aqui, né, 8 de junho. 8 de junho. Então vocês podem ver aqui, ele te dá um gráfico de 3 dias de como anda essa ressonância. Aqui é o gráfico da ressonância. Agora aqui, esse aqui já é o gráfico da frequência, né? Você pode acompanhar, são 4 sensores, por isso que tem essas 4 cores. E esse aqui é o gráfico da amplitude. Até uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, que vocês podem ver. Quando a amplitude aumenta, que é o caso dessa aqui, você pode ver que a frequência diminui, né? Porque se a amplitude aumentou, esticou mais a frequência, a quantidade de vezes. Aumentou mais o espaço que ela vai aqui em cima, vai diminuir a quantidade de vezes que ela vai e volta, né? Então você vê que tem uma correlação aqui entre a amplitude e a frequência da ressonância Schumann, certo? Bom, gente, esses dados são públicos, tá? Eles estão disponíveis para qualquer um que fale russo ou que tenha o tradutor do Google, como foi o caso que eu usei. Para quem gosta de assuntos de ciência, né, já vi que vocês gostam, né, chegaram até o final desse vídeo, eu recomendo fortemente que vocês acessem o canal do MAST, o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Ele é maravilhoso, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de coisas legais que tem lá para quem gosta de ciências. O canal do Observatório Nacional, que fica lá no Rio de Janeiro, também é maravilhoso, é fantástico e tem informações científicas dos melhores cientistas que estão na área da astronomia aí, e informando muito bem a gente. Tá lá disponível, aberto para todo mundo, tá? mast.br e on.br, tá aqui na descrição do vídeo. Eu aconselho muito vocês a procurarem esses canais lá.
Gostaram do vídeo, gente? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e dar um joinha. Ah, conhece alguém que gosta de ciência que nem você? Então compartilhe esse vídeo. Clica na setinha de compartilhar, vai lá naquele grupo de WhatsApp que eu sei que você tem aí, que só tem nerd que nem nós, que adora esses vídeos de ciência, né? E compartilha. Faz esse vídeo chegar ao máximo de gente possível para a gente espalhar o conhecimento cada vez mais. Tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado. Obrigado, terráqueos. Obrigado para os outros seres também que estão me assistindo aí, que eu sei que vocês estão de olho em mim. Agradeço muito e a gente se vê. Ah, quase que eu ia esquecendo, gente. Eu fiz um desafio nesse vídeo aqui, tá? Para vocês assistirem ele, e eu quero que esse vídeo chegue a 1 milhão de views. Eu tô com esse desafio, quando ele chegar a 10 mil views, se você estiver assistindo, se você for lá assistir ele, e ele não tiver ainda com 10 mil views, espalha para todo mundo que eu vou fazer um outro vídeo sobre esse assunto, com várias novidades que chegaram para mim depois que eu gravei ele, tá? E se você estiver vendo ele e ele já tiver passado de 10 mil views, continua compartilhando, porque o nosso desafio aqui do nosso canal é chegar em 1 milhão de views, tá bom? Valeu, pessoal! Fui!